Olá, Skillers, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, vamos continuar nossa série do React e agora a gente vai fazer a parte do mock, fazer um mockup para a gente poder já começar a implementar e a gente tem um esqueleto do que a gente vai implementar. E se der tempo, a gente já continua e faz uma implementação e uns testes. Beleza? Vamos pro vídeo. Valeu! Então, beleza, estamos aqui. Bom, o que é o mockup? Isso aqui é um conceito muito importante para vocês entenderem cada vez mais, compreenderem que vocês, quando vão conversar com o back-end, ou se vocês são um back-end, você não necessariamente precisa, de primeira, inicialmente, estar com a API totalmente pronta. Você só precisa ter os dados de payload e você começar a desenvolver a parte. Mas primeiro vocês precisam entrar num consenso. E como que a gente consegue talvez entrar num consenso? A gente pode criar um mockup. O conceito de mockup é simplesmente criar um esqueleto do que teria de dados e a gente ter uma conversa com a equipe de back-end ou uma outra equipe sobre quais dados seriam. E nesse exemplo, o design ainda não pensou em como seria os detalhes. Isso nesse momento talvez não seja tão importante. Então, beleza, vamos criar o nosso mockup. Vou criar aqui. Então, como que vai ser? O que a gente vai desenvolver? Nós vamos desenvolver um sidebar. Vamos desenvolver uma outra parte que vai se comunicar, e aqui vai ser a parte de conteúdo. E como nós estamos fazendo uma página de agendamento, então teríamos aqui, deixa eu botar aqui, peraí, opa. Teríamos aqui, por exemplo, uma seta que eu vou colocar só para a gente representar. Aqui seria a parte de time. Opa. E aqui, peraí. Opa, beleza. Deixa eu puxar aqui. Beleza. Aqui vai ser a parte do conteúdo. Isso aqui não precisa ser tão grande assim, porque é um mockup. Isso aqui, galera, vocês vão. É muito importante vocês saberem fazer, porque isso aqui ajuda muito no trabalho do dia a dia. Vocês, como desenvolvedores, vocês têm que aprender a trabalhar com as ferramentas que podem ajudar, mesmo que você não seja um designer ou algo do tipo. Muito mais para a gente ter uma forma aqui de entender os dados que a gente vai adicionar. Então, teríamos aqui uma lista, por exemplo, aqui em cima. Deixa eu colocar aqui. Teríamos uma lista, por exemplo, uma lista não ordenada, perdão. Então teríamos deixa eu pensar, não, não seria legal. Uma lista não ordenada, assim, por exemplo, 9 horas, 8 horas. Aí eu teria um outro link com, sei lá, 10 horas. Não, tipo 9h30, por exemplo. Um outro, sei lá, 10 horas, por exemplo. 10 horas. E aqui a gente vai ter essa lista aqui. Nós teríamos essa lista. E aqui, deixa eu adicionar aqui. E aqui embaixo a gente mostraria, nós iríamos clicando, né? Isso aqui é um link clicável, então eu vou adicionar aqui, por exemplo. Aqui eu posso ligar e vou clicar, por exemplo, que ele vai. Na hora que eu clico, e aí eu posso colocar aqui um clique para indicar que aqui é um link. E aí, para melhorar, eu posso colocar esse sublinhado aqui para ficar uma compreensão mais assertiva. E aqui a gente poderia ter, por exemplo, vou colocar um texto, um client name, com o nome do cliente. Vou colocar aqui. E o nome do profissional, que seria o stylist
Aí, list name. E teríamos aqui, por exemplo, a hora 10 da manhã, por exemplo. E aqui é muito mais para a gente entender como que funcionaria a nossa UI, correto? Então, se vocês olharem, eu já sei que aqui a gente teria alguns dados, já sei que aqui, por exemplo, poderia aparecer alguma informação como mais appointments time, por exemplo. Appointments times. Mais tempo aqui. Espera aí. Aqui. Beleza. Então teríamos mais appointments aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui. Aqui. Então, isso daqui é um mockup para a gente entender quais os dados e depois fazer um style, mais ou menos, e depois o design mandaria e a gente faria isso no Figma. É a maneira correta de ser feita, beleza? Só que agora a gente precisa criar, nós paramos onde tínhamos um appointment e esse appointment ele nada mais é do que a gente ainda precisa configurar para a gente rodar a nossa aplicação, ela ainda não tem um entry point, a gente precisa configurar e a gente vai configurar. Mas antes eu queria adicionar algumas outras informações, por exemplo, configurar da forma correta os appointments aqui, criar uma camada de visualização dos appointments, colocar um componente que acople todas essas informações, certo? Então aqui nós teríamos basicamente dois componentes. Teríamos essa parte aqui e essa parte aqui. Entenda componente como um bloco, certo? Então esse bloco, ó, imagina que eu estou clicando aqui em blocos, certo? Isso daqui não seria um componente, tá, galera? O style, isso aqui seria um texto. Mas isso aqui, por exemplo, seria um componente. Componente é um grupo de coisas que criam algo, algo reutilizável, algo que a gente consiga reutilizar e trabalhar de uma maneira mais fácil e com uma manutenção mais acessível também. Então, voltando aqui. Agora eu preciso, então, continuando aqui nos meus testes, vou criar um novo describe. Um novo describe significa que eu estou num novo contexto. Então, é um contexto de um novo componente, certo? Então vou criar um appointments, que agora é no plural, porque eu vou ter uma lista de dias aqui, certo? Então, view, e vamos criar o nosso teste para desenvolver o nosso componente. Então, beleza. O que eu preciso de início? Um container. O que eu preciso agora também executar antes dos testes? Um before each. Então aqui eu vou passar uma iron function e aqui vou adicionar o container igual, que aqui a gente já adicionou. Por que ele está fora da estrutura? Porque aqui eu estou de forma global dentro desse escopo. Escopo é sempre dentro aqui, ó. Isso aqui é um escopo, ó. Quando eu clico aqui, eu fechei o escopo, certo? Isso é um escopo. Então, beleza. Dito isso, agora a gente vai atribuir um valor só para que vocês entendam o que esse documento create element faz. Div. Com o JavaScript, se eu vier aqui, ó, inspecionar elemento, console.log, se eu vim aqui document.create element, opa, div, ele vai criar uma div, ó, ele criou uma div. E aí eu posso colocar várias informações aqui, entende? Por exemplo, poderia colocar um replace, não, por exemplo, ponto .body, ponto replace, não, aqui não daria. Por exemplo, posso colocar um replace children, e vou colocar, por exemplo, teste, td. Isso aqui, no final, ele está mexendo nessa árvore de estruturas aqui. Então, isso é um código JavaScript que eu consigo editar, modificar. Então, ele está fazendo isso no DOM do React, que nós chamamos de Virtual DOM. Então, beleza. Aqui eu vou fazer um document body
replace children. Então lembrem-se que isso daqui é código JavaScript. É código JavaScript vanilla. Certo? Então, beleza. Aqui eu já estou fazendo um replace children para adicionar essa div dentro do body, dentro desse body aqui, ó, body. Então eu estou dentro da estrutura do body, correto? Lembre-se que isso aqui é o DOM. Então, beleza. Agora a gente vai fazer a parte do render. A gente vai criar um render, como já temos desenvolvido. Vamos passar um componente. E vou adicionar aqui. Eu nem precisaria dessas chaves. Eu posso colocar direto, porque é uma função que ele vai executar. Então, não precisaria. Então, eu vou colocar aqui o EC. Lembre-se que o EC é simplesmente para a gente executar a renderização no momento correto para ele, porque lembrem-se, o React é assíncrono. Então a gente precisa usar do EC, nem sei a pronúncia act, eu imagino que seja act. O act dessa maneira. Então vamos lá, React DOM.create root. Lembre-se que esse create root é das versões 18 para cima. A 17 lá no Mercado Livre, a gente alterou até isso, mas a gente às vezes precisa fazer algumas modificações. Mas esse create root é da versão 18 do React. Então, passamos o container e passamos no render o component. Certo? O component vai vir aqui como parâmetro e a gente pode chamar o render. Depois nós vamos melhorar isso e fazer um refactor. E beleza, o que a gente precisa agora fazer? A gente precisa renderizar e eu quero que tenha um ID nessa renderização desse componente novo que a gente está criando, que esse componente é esse aqui. Beleza? Então vamos lá. It renders and div with the right ID. Certo? Nós queremos que tenha uma renderização com uma div com um ID. Então vamos lá. Vou passar uma iron function. Vou fechar aqui. E agora vou criar a expectativa que eu necessito. Primeiro, eu preciso renderizar o componente que eu quero testar. Então, vou passar aqui. E esse componente, galera, ele precisa de uma lista. Lembra que ele precisa de uma lista? Olha, eu preciso de uma lista de client. Na verdade, não é nem de client, uma lista completa com todas essas informações. De tempo, de nome do cliente, do styled list name, do horário e tudo mais, correto? Então isso vem no payload. Lembre-se que payload é um JSON assim, com essas informações. A gente já até criou aqui o nosso. Então isso aqui poderia ser chamado de payload, beleza? Ó, esse customer aqui, ó, isso é um payload, por exemplo. Só que a gente ainda precisa formatar, a gente ainda está no baby step. Então, beleza. Eu preciso passar um appointments. Appointments. E aqui eu vou passar um array vazio, porque é uma coleção. Eu quero passar uma coleção aqui, ó, coleção, correto? Vou botar um ponto e vírgula e é isso que ele vai renderizar. A minha expectativa, eu espero que com document.carry selector, o selector, galera, ele busca um elemento. Eu vou fazer aqui para vocês visualizarem isso da melhor maneira possível. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Aqui eu não consigo dar um inspecionar. Beleza. Aqui eu consigo. Ó, vou vir inspecionar elemento. Vou vir aqui em console e vou pegar. Vou ver aqui. Deixa eu ver. Ó, ele tem. Deixa eu ver se ele só tem um artigo. Tá, ele só tem um artigo. Deixa eu me pensar. Deixa eu pegar o ID. Deixa eu ver se tem algum com ID aqui. ID. Não tem ID, tá. Beleza, não tem ID, eu vou pegar uma classe mesmo, ó. Vou pegar essa classe aqui, certo? Então, eu vou vir aqui no console.log, eu consigo colocar o document. O document é o DOM completo, tá? Então, document.carry selector
Opa. Selector. E agora eu vou passar, eu preciso passar uma estrutura. É igual no CSS, não sei se você já trabalha com CSS. Espera aí. Selector. Então, eu vou passar uma estrutura aqui. Como que é esse selector que eu vou, esses selects que eu vou passar? Isso aqui, ele é uma div, uma classe. Para vocês entenderem, ó, a diferença é que assim, se eu quero passar uma classe, eu coloco ponto. Se eu quero passar um ID, eu coloco hashtag. Isso aqui é um identificador para a gente buscar essa informação. Eu vou colocar o Y aqui, vou fechar. Peraí que tá meio complicado. Peraí. Ó, nem finalizei, nem dei enter, ele já me mostra. Div ponto, ele já me mostra um conteúdo. O que ele retorna é exatamente isso. Ele me retorna e vai me retornar os dados que tem aqui dentro do elemento, ó. Ó, article, vamos ter um article aqui, ó. Então esse article, exatamente isso que a gente pega. O que a gente quer fazer de teste é uma expectativa para verificar se o ID que a gente vai passar aqui, ele existe. Então, eu quero ver se a div appointments day view existe, certo? Como que eu faço o existe? Eu posso vir aqui, ponto, deixa eu fechar aqui, ponto, not, ele não pode ser not to be null. Eu não quero que isso seja null, porque se isso aqui, se alguém remover em um dado momento da aplicação, imagina que alguém vem aqui e deleta, por exemplo. Um exemplo, tá? Que aqui a gente está num outro lugar. Mas imagina que alguém vem aqui e deletou. Ó, não existe mais e a nossa aplicação quebrou. O nosso teste garante que se alguém fizer isso, a gente vai saber que foi deletado. Correto? Então, entendam que isso daqui é o que ajuda a gente a executar os testes e fazer da maneira correta. Então, agora que eu fiz, eu vou executar os meus testes. Certo? Executei, falhou. Então, por que falhou? Vamos ver aqui. Reference error. Appointment day view it's not defined. It's not defined. Não foi definido. E de fato não foi definido. Se a gente olhar aqui, ó, não tem. Então vamos lá, vamos definir. Primeiro ponto, vou chamar aqui no teste, vou entrar aqui dentro, vou salvar, vou entrar aqui dentro e aqui a gente não tem. Então vamos criar. Export const appointment, passando um parâmetro. Aqui a gente não vai receber nada por enquanto. Então vamos passar aqui e vamos criar agora a nossa div. O que ele fala que a gente precisa ter? É um div, vamos fazer passar. Ele fala que tem que ter um div, tem que ter esse ID appointment. O que significa isso? Isso significa o seguinte, eu preciso ter um div, passando um ID, com isso aqui. Poderia até fazer assim para passar, ó. Isso aqui já deveria funcionar. Vamos verificar. Ó, passou. Nossos testes passaram. Correto? Nós já conseguimos fazer com que ele não fosse null. Agora, se eu tiro isso aqui, o que acontece? Nosso teste quebra. Imagina que alguém deletou por algum motivo, sem querer, alguma coisa do tipo. Ó. Então, assim, eu já consigo saber se a minha implementação está funcional ou não. Certo? Então, é muito importante vocês entenderem essas etapas. Beleza? Dá um subscribe se a gente está te ajudando, se isso realmente faz sentido para o que você entende e quer entender mais sobre testes, seja com React, seja com Ruby, seja com Java. Bom, galera, por isso é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom sempre estar com vocês e espero vocês na próxima. Valeu, abraço!